Então, é impossível nós dissociarmos o estruturalismo de Saussure, os estudos linguísticos de Saussure, porque, como o título desta sessão bem indica, Saussure é considerado o pai da linguística moderna. Então, lá nos slides, nós temos bem clara essa relação entre estruturalismo e Saussure. Aqui, só abrindo um parênteses, é importante salientar que Saussure, né, ele é um autor genebrino, né, suíço, e o estruturalismo, ele tem a vertente europeia, que é a encabeçada por Saussure, e existe também a vertente americana. Aqui, neste momento, vamos focar na vertente europeia, justamente porque nós trazemos aqui a figura de Saussure, que é o responsável por encabeçar essa corrente de estudo. Então, lá no quadro, nós temos que o estruturalismo é uma abordagem linguística que tem como princípio de análise a organização sistemática e estruturada da língua. O que acontece? Saussure, nós vimos que ele é o pai da linguística. Ele vem de uma linha de estudo neogramática. E aí ele coloca em xeque a forma como os neogramáticos estudavam a língua, né? Ele observa que faltava uma sistematização, faltava pensar essa língua tendo em vista uma metodologia, né? Assim como as outras ciências. Então, ele questiona isso. E aí, por isso, então, que ele vai criando métodos próprios para se estudar a língua. Então, Saussure, ele trabalha com o sistema linguístico, notadamente suas unidades formais, como os fonemas, morfemas e vocábulos, sob uma perspectiva sincrônica. Por que uma perspectiva sincrônica? Primeiro que sincronia e diacronia. Já vamos aqui deixar estabelecidas as diferenças. A sincronia é você estudar a língua a partir de um momento pontual, né, de uso dessa língua. Estudar a língua tendo em vista, então, a forma como ela é utilizada dentro naquele momento. Já o ponto de vista diacrônico, que é o outro lado dessa dicotomia, é quando os estudiosos se debruçam sobre a evolução dessa língua, né? Se debruçam sobre a história dessa língua, a história dos elementos linguísticos, como que a língua foi se modificando ao longo do tempo. Nesse momento, a ciência, a linguística como ciência, ela estava engatinhando. E Saussure, ele queria mostrar seriedade, ele queria realmente fazer com que os estudos da linguagem fossem considerados uma ciência, fossem vistos com seriedade como uma ciência. Então, de certa forma, para não errar, o estudo sincrônico, ele é mais concreto, ele é mais palpável, né, do que o diacrônico. Por quê? Porque o diacrônico, nem sempre você tem registros que conseguem te fazer olhar, então, esse processo de mudança na sua totalidade, porque nem sempre a história conseguiu nos deixar tudo o que aconteceu. Aí tem que trabalhar com hipóteses, com uma série de outras abordagens que não são tão concretas como as questões sincrônicas, né? Então, por isso, né, ele priorizou os estudos sincrônicos. Dando continuidade, então, ele, né, estabelece, ele concebe a língua como sistema. E aqui é muito importante, sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro. Né? Então, vou repetir para vocês. Sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro.
cada cérebro é composto por esse sistema que é a língua. E para que nós possamos colocar em funcionamento esse sistema que é a língua, nós precisamos nos basear em regras gramaticais. Não regras necessariamente que compõem as gramáticas que nós estamos acostumados a estudar em sala de aula. Não, é a gramática da língua. São as regras que nos fazem emitir uma sentença, dizer, por exemplo, a menina foi para a escola e não a menina da escola a foi. Né? Por quê? Porque existe uma regra que nos indica qual que é a ordem correta, quais são os elementos corretos, né, adequados para que a comunicação aconteça, que precisam ser, né, produzidos. Né? Então, tá tudo aqui, ó, tá tudo na nossa mente. Por isso que é um sistema mental. Continuando. Então, para sucir, a língua passa a ser considerada fundamentalmente um instrumento de comunicação social. Obedece a uma organização interna estruturada. Interna por quê? Porque está dentro da nossa mente, está dentro da própria constituição da língua, está dentro da sua estrutura, a qual ele denomina sistema, cujas unidades só têm sentido no interior do próprio sistema em sua relação com outras unidades. Então, nós temos lá esse sistema que é constituído por fonemas, por palavras, por frases, e ele só vai ter sentido quando eles se relacionam, né? Por isso que é um sistema, e é um sistema estruturado, formado por esses elementos que então estruturam esse sistema e pelas possíveis relações que esse sistema pode possibilitar, né, estabelecer por meio dessas relações. Dando continuidade, então, a língua como sistema é o princípio do estruturalismo europeu. E aqui nós temos, então, algumas características da língua a partir dessa perspectiva estruturalista. Então, a língua, ela é social. Por que a língua ela é social? Porque ela existe para ser utilizada pela sociedade de uma forma geral. Todos que compõem, então, aquela comunidade, elas vão ter essa gramática internalizada, esse sistema, né, desta língua. Ela é social porque ela é abrangente. Ela é convencional, por quê? Porque são regras que são convencionais de nós utilizarmos. A gente não vai utilizar do jeito que a gente quer. Existem regras. Então, por isso que ela é convencional. São regras internalizadas, gramáticas, regras gramaticais que nos fazem usar a ordem adequada das palavras, as escolhas adequadas, em situações adequadas, por conta dessas convenções. Ela é articulada. Por que ela é articulada? Porque a gente pode desmembrar. Porque nós podemos fazer substituições por meio de relações paradigmáticas, por exemplo. Então, em vez de eu dizer a garota, eu posso dizer a guria, a menina, a aluna, dependendo do contexto, das relações mentais que eu estabeleço. Ela é essencial, óbvio, né? Então, para que a comunicação aconteça, já que ele diz, né, que a língua é um instrumento de comunicação social. E para que essa comunicação aconteça, então, fundamentalmente, precisamos da língua. Por isso que ela é essencial. Ela é observável. Por que ela é observável? Porque ela é um objeto da ciência. Então, o estruturalismo é a primeira corrente linguística considerada uma ciência. E aí, o que o cientista faz? O estudioso da linguagem, o cientista da linguagem, ele vai observar essa língua. Ele vai observar como que ela se estrutura, como que é esse sistema. E ela é independente do indivíduo. Por quê? Quando alguém nasce, a língua já está lá. Ela é social, ela é daquele grupo social. Ela é independente do indivíduo. O indivíduo, ele não vai, de certa forma, depois a gente vai estudar melhor isso, mas de certa forma ele não vai influenciar, ela já está posta, né? Então, por isso que ela é independente do indivíduo. Continuando,
Então, o estruturalismo, portanto, ele compreende que a língua, uma vez formada por elementos coesos, interrelacionados, que funcionam a partir de um conjunto de regras, constitui uma organização, um sistema, uma estrutura. Essa organização dos elementos se estrutura seguindo leis internas, que seria a gramática internalizada, ou seja, estabelecidas dentro do próprio sistema. E aí, essa comparação, ela é genial, né? Então, o sistema linguístico, né, Saussure, o que ele faz? Ele compara a língua como sistema a um jogo de xadrez. Né? Então, é uma comparação que ele foi genial quando ele trouxe, então, essa analogia entre a língua e o jogo de xadrez. Vamos entender, né, o porquê ele faz isso? Então, olhem só. O valor das unidades formais é determinado. O que seriam as unidades formais? Cada elemento da língua. Então, a palavra, a frase, cada elemento da língua. Então, esse valor, ele é determinado pela forma como cada unidade se relaciona com outras unidades ou se opõe a elas. Então, o que Saussure faz? Ele estabelece essa analogia, né? Ele estabelece, aliás, uma analogia com o jogo de xadrez, unidades formais da língua e as peças do jogo. Então, a gente tem as unidades da língua, os elementos que compõem a língua e as peças do jogo. E como que é essa analogia? O que importa, então, a gente pensar no jogo de xadrez, o que vai importar é o quê? É o valor que cada peça ganha em relação à sua, né, no que diz respeito em relação à sua relação e oposição com as outras peças. Então, quem joga xadrez entende que o que vai estabelecer o valor de cada peça. O que vai estabelecer o valor de cada unidade? É a relação dele o valor dessa peça em relação à oposição ou no que diz respeito à relação que essa peça tem com outras relações. Então, ele vai estabelecer, né, essa relação. Por quê? Porque nós estabelecemos a comunicação. Por que a gente comunica? Né? Vamos lá, vamos explicar melhor. Por que a gente comunica, conseguimos estabelecer comunicação? Por que nós interagimos? O que nos permite ter essa capacidade, essa competência? O fato de nós conhecermos as regras do jogo. Né? Por isso essa analogia. A gente conhece as regras do jogo, a gente tem internalizada as regras do jogo. Então a gente sabe... mesmo aquele que nunca frequentou uma escola, de certa forma, quando ele vai adquirir a linguagem, ele vai internalizando essa regra do jogo? Sim. Né? Então, ele sabe que eu não pode falar garota prova estudou A. Não, existe uma regrinha que diz o quê? Que primeiro a gente tem que ter o artigo, substantivo, verbo e complemento. Essa é a regra, né? Então, está aqui, sistematizada. E o que vai importar? A forma como esses elementos se relacionam, então a linearidade, a posição é importante desses elementos e as relações de oposição, né? Então, isso é a regra do jogo, ok? Então, essa analogia, ela é fantástica. Aqui, para nós terminarmos, eu trouxe uma frase para que você possa pensar sobre ela, comentar essa frase. Então, olha lá. Comente a afirmativa saussuriana. A língua é um sistema cujas partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Quem disse isso? Saussure. Vou dar alguns minutinhos, alguns segundinhos e eu já volto para comentar. Eu trouxe uma citação de Martin Luther que é bem interessante porque ele explica, né, justamente essa questão. Então ele diz o seguinte, que a distinção feita por Saussure entre a investigação diacrônica e a investigação sincrônica representa duas rotas que separam a linguística estática da linguística evolutiva. Estática porque é a linguística sincrônica e a evolutiva que é a linguística diacrônica.
É sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático da nossa ciência e diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Assim, o estudo sincrônico de uma língua tem como finalidade a descrição de um determinado estado dessa língua em um determinado tempo. O estruturalismo, proposto por Saussure, ele não apenas aponta as diferenças entre essas duas formas de investigação, mas, sobretudo, registra a prioridade do estudo sincrônico sobre o diacrônico. Ou seja, para Saussure, o linguista deve estudar principalmente o sistema da língua, pois, para os falantes que não têm informações acerca da história evolutiva de sua língua, a realidade dela é o estado sincrônico. Então, gente, importante salientar, estudo sincrônico é a prioridade de Saussure. Ciência e diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Assim, o estudo sincrônico de uma língua tem como finalidade a descrição de um determinado estado dessa língua em um determinado tempo. O estruturalismo, proposto por Saussure, ele não apenas aponta as diferenças entre essas duas formas de investigação, mas, sobretudo, registra a prioridade do estudo sincrônico sobre o diacrônico. Ou seja, para Saussure, o linguista deve estudar principalmente o sistema da língua, pois, para os falantes que não têm informações acerca da história evolutiva de sua língua, a realidade dela é o estado sincrônico. Então, gente, importante salientar, estudo sincrônico é a prioridade de Saussure. Dicotomias, significante e significado, arbitrariedade e linearidade, mutabilidade e imutabilidade. Primeiro, dicotomia. Quando Saussure estabelece, e consegue fazer com que a linguagem, a língua, seja objeto de estudo seja objeto de estudo da linguística e consegue fazer com que os estudos da linguagem seja considerado uma ciência, o que a gente observa? Que ele faz isso por meio de um método, né? Então, ele desmembra as questões linguísticas. E esse desmembramento faz com que ele estabeleça, então, algumas dicotomias. Então, dicotomia é ver os vários aspectos que envolvem a língua na sua dualidade, em dois aspectos, nos seus aspectos que muitas vezes são aspectos opostos, que se opõem. E aí nós temos, então, várias dicotomias que ele estabelece. Significado e significado, arbitrariedade, linearidade, mutabilidade e imutabilidade, sintagma e paradigma, diacronia e sincronia. E aqui a gente vai focar, então, nessas três dicotomias. Vamos lá, então. A gente vai começar a entender o que é o signo linguístico. O que é o signo linguístico, né? Então, é o nome dado a cada elemento formal da língua. Então, se eu falo caneta, é um signo. Anel, é outro signo. Se eu falo felicidade, é um signo linguístico, mesmo sendo abstrato. Se eu digo alegria, outro signo. Terra, signo. Cada elemento formal da língua. E ele diz o seguinte sobre o signo linguístico. Ele quem? Saussure, óbvio, né? Então, nós temos lá, os termos implicados no signo linguístico são psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Então, vamos destacar aqui que a língua ela é concebida como um sistema por Saussure. E sendo estabelecida como um sistema, ela ocorre mentalmente. Então, quando ele fala de signo, ele associa o signo a uma questão psíquica, é justamente por conta disso. Acontece aqui no interior da nossa mente. Dando continuidade. O signo linguístico une não uma coisa
e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. E aqui, quando a gente entra em conceito e imagem acústica, a gente já entra, então, nessa primeira dicotomia. O conceito diz respeito ao quê? À substância, ao significado, à ideia. E essa ideia, ela se une à imagem acústica, que é a forma. Então, nós temos aqui o significado. Significado e o significante. Vamos entender melhor? Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, a imagenzinha, né, que ela representa o que é o signo linguístico. Essa imagem aqui. O que nós temos, né? O signo, a gente tem que deixar isso muito claro na nossa mente. O signo são as materializações psíquicas, ou seja, se concretiza mentalmente. Então, o signo linguístico nada mais é que o significado e o significante. O significado é o conceito e o significante é a imagem acústica, mas é os dois juntos, né? Então, quando a gente fala em conceito, é a ideia que a gente tem. É aquilo que a gente entende em relação àquela palavra. Agora, imagem acústica, né? Então, a imagem acústica é a impressão psíquica do som na nossa mente. Então, vamos supor que eu diga para vocês pensarem a letra I. Pensem nessa letra, não precisa falar, pensar. A gente faz uma imagem acústica da nossa mente, como se nossa mente estivesse falando I, né? A gente está fazendo aqui dentro da nossa mente. Ali no exemplo, nós temos o referente, que é a palavra anel, né? Então, a gente tem lá... Qual que é o significado? Aqui é anel não, aqui é aliança, né? Vamos lá, eu estou vendo a imagem e estou associando aqui anel, né? Mas aliança. Então, a gente tem, quando a gente fala a palavra aliança, ao mesmo tempo, o que vem à nossa mente? Quando alguém fala, a gente faz uma imagem mental do som, né? Então, façam esse exercício, a imagem mental do som, e, ao mesmo tempo, a gente associa ao quê? Ao conceito. E aí, qual que é o conceito que a gente tem de aliança? Um elemento, né, um objeto, né, um objeto redondo, né, não é redondo, né, circular aqui que nós colocamos no nosso dedo, mas que também pode ter o conceito. Quando a gente fala de aliança, dependendo, né, dos nossos conhecimentos prévios, do nosso conhecimento de mundo, a aliança, ela também pode significar o quê? Né, união, né, principalmente união entre duas pessoas. É já convencionalizado culturalmente que a aliança, né, mais do que o objeto, ele representa a união. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estabelecendo uma relação, né, de significante e significado. E ali no quadro, o que é importante trazer ali? Que essa relação, ela é definida convencionalmente pelo grupo e não pelo indivíduo. Não é o indivíduo que estabelece que a aliança representa união. É o grupo, é o social, é posto essa relação. Dando continuidade, então, o significado, a gente tem que pensar que não é o objeto em si. Claro, então, por exemplo, quando a gente fala casa, então, casa, na nossa mente, a gente tem uma imagem acústica do som, a palavra casa, e aí nos vem, então, também o significado. O significado, grosso modo, seria o quê? Né? Então, o que a gente entende por casa? Lugar de se morar, que pode ter, né, que tem um teto, tem a sua estrutura, mas é claro que daí cada pessoa, ela vai ter uma visão de casa. Mas, de forma geral, o que se convencionaliza em relação à palavra casa? Então, aquela estrutura,
pode ser de madeira, pode ser independente do que qual seja a estrutura, mas que tem um teto e tem uma estrutura e que serve para alguém morar. Então a gente tem a associação do significante com o significado. Agora a gente entra numa outra discussão que também é importante, que é a questão da arbitrariedade e linearidade linguística. E aí a gente usa aqui o exemplo de casa também, tá? O que une o significante casa, então a imagem acústica, isto é, o som, ao significado casa, ao conceito, né? O que une os dois, o significante e o significado? Será que o som, que emitimos ao dizer casa, lembra de alguma forma a ideia a ela associada? Tem alguma relação? A casa, né, a palavra, o som casa, tem alguma relação com o objeto, a ideia do objeto que nós temos? Não. Isso tem a ver com o conceito de arbitrariedade linguística. Ou seja, não existe lógica para nomear as coisas ou os seres, né? Então, a arbitrariedade linguística, ela diz respeito à não motivação entre imagem acústica e imagem conceitual de um signo. Não existe uma motivação para garrafa chamar garrafa. É uma convenção, né? Eu não vou falar se a palavra garrafa, vamos pensar uma pessoa que nunca viu uma garrafa. Nunca ouviu falar dessa palavra. Se eu falar garrafa, a pessoa já vem na mente, já vai conseguir estabelecer uma associação. A palavra garrafa está associada ao conceito. Não, porque é uma convenção. Não existe essa relação entre a imagem acústica e o significado, a não ser as onomatopeias. E aí o Martelotto diz o seguinte, que afirmar que o signo linguístico é arbitrário significa reconhecer que não existe uma relação necessária, natural, entre a sua imagem acústica e o sentido a que ela nos remete. O som é arbitrário. E aí, falando da palavra casa, por quê? Como que a gente consegue comprovar isso? Por meio das diferentes línguas. Então, casa, a gente tem, por exemplo, house em inglês, caça em espanhol. Se houvesse uma relação, a gente não ia ter, para as diferentes línguas, formas diferentes de nomear a mesma coisa, o mesmo objeto. Porque se fosse motivado, então, em todas as línguas, as palavras teriam que receber o mesmo significante. Então, qual que é a relação de house com house, que é casa em inglês, com casa, que é a denominação em português? Nenhuma. Se fosse, então, motivada, teria que ser a mesma. Então, isso por si só já explica, então, essa questão da arbitrariedade. Dando continuidade, a questão da linearidade, que tem muito a ver com a relação sintagmática e paradigmática, Então, tem a ver com o sintagma. A linearidade linguística. O significante, por ser de natureza auditiva, se desdobra somente no tempo e tem as propriedades que toma emprestadas ao tempo. O que isso significa? Significa que os sons são produzidos linearmente, um após o outro. Então, quando nós falamos casa, os sons, eles não se sobrepõem. A gente fala um após o outro. Isso é ser linear. Então, traduzindo isso daqui, é o fato de que há essa linearidade. Até por isso que eu coloquei aqui a imagenzinha do lápis, Então, isso vai representar, então, uma extensão, e essa extensão ela é mensurável numa única dimensão, ou seja, uma linha. É o fato, então, da gente seguir naquele eixo sintagmático, ser linear, Então, exemplo, cada morfema é uma sequência de fonemas, cada frase é uma sequência de morfemas e etc. Então, a gente tem lá os fonemas que formam palavras, as palavras formam frases, as frases formam parágrafos, os parágrafos formam textos e os textos formam grandes discursos. Então, linear, ok? Continuando, a questão agora da mutabilidade e da imutabilidade, A
A língua, ela é ao mesmo tempo mutável e imutável. Complicado isso, né? Então, nossa, que questão mais paradoxal, mutável e imutável, né? Como que a gente explica essa questão? Vou ler aqui a explicação e aí eu vou explicar, vou ler o conceito aqui e aí eu vou explicar para vocês, tá? Então, a língua, ela chega à massa social através da tradição. E assim chegam também os signos, né? Então, quando nós nascemos, já estão lá os signos. A língua já está posta. Continuando, ou seja, ao significante cachorro, associa-se o significado cachorro. Porque antes já foi feita essa associação. Então, quando nós nascemos, já tinha essa associação aqui da imagem acústica cachorro ao significado de cachorro, já existia, né? Então, já está posto. Como a relação que liga um ao outro é totalmente arbitrária, ela se torna, então, incontestável. Então, não vai nascer alguém e vai começar, não, a partir de agora, não pode mais chamar cachorro, tem que chamar outro nome. Não dá, não pode, não tem sentido. Não, é incontestável, já está posto, é convenção. Já que para que algo seja contestado, é preciso que antes seja regido por alguma lógica a ser contestada. Tem lógica para cachorro chamar cachorro? Não tem lógica, é arbitrário. Então, se não tem lógica, não dá para ser contestado. Por isso, então, que é imutável. Porém, então, não dá para fazer nada à revelia aqui. É incontestável. Porém, aí a gente entra na questão da mutabilidade. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na questão da imutabilidade, que eu acho que tem um aspecto que é importante eu falar. A língua, ela é uma herança, né? Então, a língua, como ela é uma herança, a gente só adquire, né? Quando a gente nasce, no processo de aquisição da língua, a gente está adquirindo essa herança. Não tem como contestar aquilo que está sendo posto para nós, tá? Agora a questão da imutabilidade do signo linguístico. Deixa eu voltar aqui. Então, a língua chega aliás, a questão da mutabilidade. O tempo que assegura a continuidade da língua tem outro efeito, em aparência contraditório com o primeiro. Por isso que eu falei que é paradoxal, né? Então, ao mesmo tempo que a língua, os signos, eles não mudam, eles podem mudar, né? Vamos lá. Efeito em aparência contraditório com o primeiro, o de alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos. Olha só, ela muda, mas altera, né? E, em certo sentido, pode-se falar ao mesmo tempo da imutabilidade e da mutabilidade do signo. Então, por isso que alguns signos usados no passado, eles se modificaram, porque existe essa possibilidade de alteração, de modificação. E isso é fácil a gente perceber. Então, se vocês pegarem um documento, eu falo, né, com propriedade em relação a isso, porque dentro dos estudos que eu realizei, dentro do mestrado, dentro do doutorado, né, eu estudei justamente a perspectiva diacrônica, né, dos estudos linguísticos. Então, se a gente pega um texto, um manuscrito lá do século XVII, compara com o manuscrito, aliás, compara com a língua atual, o que a gente observa? A língua, ela se alterou ao longo do tempo? Sim. Então, ela tem essa capacidade de se alterar ao longo do tempo. Só que não sou eu, Juliana, que vou falar, não, a partir de agora, né, então a palavra garrafa não recebe mais esse nome, vamos alterar a língua. Não, esse é um processo que acontece de uma forma conjunta. Ela vai se alterando na fala, uma pessoa vai agregando aquela mudança, outra vai agregando, e ao longo de um processo que a alteração efetivamente se efetiva. Então, não é um indivíduo. Ela vai se alterando num processo de deriva que é um processo natural das línguas. Dando continuidade, então a língua ela não é livre, porque o tempo permitirá que as forças sociais que se exercem sobre ela desenvolvam seus efeitos. Então, essas mudanças elas podem ser motivadas por questões exteriores?
Podem. Né? Então, se a gente pegar toda a história, né, da língua portuguesa, por exemplo, tem os fatores internos, que são fatores que levam à mudança linguística, mas tem muitos outros fatores que são fatores externos, fatores sociais, políticos, culturais, que também influenciam, né? Então, essa mutabilidade linguística. Né? Então, todo o processo, então, se a gente pegar lá a história, né, da língua portuguesa, né? Então, quando a língua latina chegou em Portugal, as influências que sofreu dos árabes, mesmo aqui no Brasil, as influências indígenas, africanas, tudo isso são fatores que levam à modificação linguística. Continuando no quadro, então, chega ao princípio de continuidade, que anula a liberdade. E aqui, então, em relação a toda essa abordagem, eu coloco a seguinte questão. Um dos postulados de base da linguística estrutural é que o signo é arbitrário. Explique o que significa essa afirmação. Dá um minutinho e aí nós já voltamos para discutir linguística estrutural. Então, vamos entender? Deixa eu voltar aqui. Eu fui para trás em vez para frente, mas vamos lá. Que relação podemos observar entre a sequência linguagem e o sentido a ela atribuído? Quando nos referimos a livro como conjunto de folhas de papel capaz de guardar uma obra literária, científica, artística, etc., haveria alguma motivação especial para a escolha desse termo, livro, e não a de outro qualquer? Então, existe alguma motivação? Então, o primeiro aspecto diz respeito à questão, o questionamento que nós devemos fazer. É motivado? A palavra? Tem um porquê? Isso remete também lá à Grécia Antiga, às primeiras questões que eram realizadas em relação à linguagem, né? Se há uma motivação entre o nome e a coisa, né? E aí, continuando. Afirmar que o signo linguístico é arbitrário, como fez Saussure, significa conhecer que não existe uma relação necessária, natural, entre a sua imagem acústica, seu significante, e o sentido a que ela nos remete, seu significado. Contudo, ele reconhece que a arbitrariedade é limitada por associações e motivações relativas. Então, existem algumas situações que pode haver motivação. Então, assim, 20 é imotivado, não tem nenhuma relação. Mas 19 não é no mesmo grau, porque evoca os termos dos quais se compõe, ou seja, 10 e 9. Então, aqui, por exemplo, essa palavra pode ser. Então, existem algumas exceções. No entanto, esses exemplos são poucos numerosos. E como observa Saussure, a língua é social. Portanto, não está ao alcance do indivíduo nela promover mudanças. Então, é isso. Existem pouquíssimas exceções, mas, de forma geral, a língua ela é abstrata, ou seja, não motivada. Dicotomias langue-parole, sincronia e diacronia, né? Então, nós vamos estudar essas duas dicotomias que são importantes para o estruturalismo de Saussure, para nós entendermos por que ele prioriza, por exemplo, a língua em vez da fala, né? Porque quando nós falamos langue e parole, langue é língua, parole é fala. Né? Então, a gente tem que entender quais são os aspectos que fazem com que esses dois termos sejam dicotômicos, né, sejam diferentes por conta das suas características, e também a questão da sincronia e da diacronia, né, já que Saussure também, o que ele faz? Por que ele separa? Porque ele elege, né, o que ele vai priorizar em seus estudos. Então, a separação de langue e parole, sincronia e diacronia, é justamente para ele decompor. A gente tem que lembrar que uma pesquisa, um dos pressupostos que faz com que uma ciência seja ciência é a análise de um objeto. E para analisar, a gente tem que fazer o quê? O que é analisar?
que é análise? Análise é decomposição, é decompor o elemento analisado. E é isso que ele faz, né? Por isso que ele consegue fazer o objeto ser um objeto de estudo, porque ele consegue decompor. Olha como que ele foi genial, né? Ele conseguiu decompor todos os elementos importantes da língua para eleger o que era mais importante a ser estudado. Então, isso aqui é até uma dica para vocês, né? Então, quando vocês forem, sobretudo, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que eu espero que todos consigam fazer, né? Então, eu torço para isso. Não dá para estudar tudo. A gente não consegue estudar tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Ir decompondo até chegar no elemento que a gente quer estudar, né? Então, se a gente pensar na linguística de uma forma geral, tem como estudar tudo? Não tem. Então, a gente tem que fazer isso, fazer essa decomposição, que é o que Saussure fez. Mas vamos lá, então, entender a primeira dicotomia, que é Lange e Parolin, que se relaciona diretamente ao conceito de linguagem, porque linguagem é nada mais, nada menos do que a junção entre língua e fala, né? Então, compõe, o que ele fez? Então, ele decompôs a linguagem em a sua parte que diz respeito à língua e a sua parte que diz respeito à fala. E aí, o que é a Lange? A Lange é a língua. Ela é coletiva, porque ela está ali para que todos possam usá-la. Então, ela é coletiva porque ela é uma convenção para que os falantes consigam estabelecer a comunicação. Continuando ali. E social, justamente por conta dessa prerrogativa, desse objetivo de se fazer uso da língua. Então, nela está o que é essencial, aquilo que o falante precisa para se comunicar. Eu diria, eu gosto, essa é uma comparação, uma analogia que eu faço sempre, né? Seja lá com meus aluninhos, né, da educação básica, quanto aos meus alunos do ensino superior. Eu gosto muito de comparar a língua a um grande guarda-roupa. E eu falo que é o guarda-roupa linguístico. Então, a gente tem lá o nosso guarda-roupa, que tem tudo que a gente precisa, né? Como eu queria um guarda-roupa desse, né? Tendo tudo que a gente precisa. Mas, enfim, a língua é o grande guarda-roupa. Então, nós temos todas as possibilidades dentro desse guarda-roupa. Então, a gente tem tudo que é essencial, né? Então, a gente tem tudo que a gente precisa para estabelecer a comunicação. Depois a gente vai ver a Parolin. A Parolin seria, então, as escolhas. Aí eu volto a falar desse grande guarda-roupa. Mas a gente tem lá posto tudo que é essencial. No caso, o guarda-roupa linguístico nosso fica onde? Na nossa mente. Continuando. Então, a língua não é uma função do falante, porque ela está lá, está posta. Para Saussure, a língua é um sistema, e isso é importantíssimo. Então, sistema é um conjunto organizado de elementos que se define pelas características desses elementos, e no qual cada elemento se define pelas diferenças que apresenta em relação a outro elemento e por sua relação com todo o conjunto. Então, ele depende da fala para se realizar esse sistema. Mas, quando a gente fala em língua, ele é estudado numa perspectiva o quê? Interna. São as possibilidades, aquilo que está aqui dentro, que ainda não saiu para fora, né? Aquilo que está ainda aqui internalizado, mentalizado, né? Então, é a estrutura que nós temos e que daí vai ser posto, vai ser concretizado por meio do quê? Vamos lá, por meio do que a língua ela é concretizada? Por meio da Parolin, do meio da fala. O que é a fala? A fala é a língua mais o quê? Mais os fatores extralinguísticos, aquilo que vai influenciar as nossas escolhas. Então, a fala, ela é a manifestação ou concretização da língua por um indivíduo. E aí vamos voltar lá no guarda-roupa linguístico. Então, eu tenho lá o meu guarda-roupa linguístico.
dentro do meu guarda-roupa linguístico, eu tenho todas as possibilidades. Então, por que eu gosto de fazer essa comparação? Então, vamos lá, vamos pensar que eu tenho uma situação que é uma entrevista de emprego, né? Uma situação bem basilar ali. E aí, para a entrevista de emprego, vamos pensar então primeiro no aspecto visual, né? Então, eu vou lá no meu guarda-roupa, agora falando de guarda-roupa de roupa mesmo. Eu vou lá no meu guarda-roupa, deixa eu falar aqui com vocês. E aí, o que eu faço? Eu vou para uma entrevista, uma situação formal. Então, o ideal é eu escolher uma roupa mais formal. Então, eu vou lá, escolho um blazerzinho, sem muita cor, sem muita estampa, para mostrar que eu sou uma pessoa sóbria, séria, né? Então, eu quero representar por meio dessa escolha um pouco aquilo que eu sou. Então, eu tenho lá todas as possibilidades dentro do meu guarda-roupa, mas o que eu faço? A situação vai fazer eu estabelecer algumas escolhas. Então, eu vou lá, coloco um blazerzinho, né, um blazerzinho preto, né, sem muitas estampas, um brinquinho pequenininho. Então, eu fiz uma escolha individual, né? Ou, melhor dizendo, eu posso pensar numa loja de departamentos. Tem muitas possibilidades e eu vou lá escolher aquilo que eu quero. A parola, então, seria o quê? A fala seria, então, essa escolha individual. A língua são todas as possibilidades e a parole é aquilo que vai me representar, que tem a ver com a minha identidade. Vamos continuar lá no quadro. Então, a fala, ela é um ato individual de vontade, né? Então, que envolve a escolha do indivíduo, a escolha do falante. Ao falar, o falante precisa fazer opções por uma ou outra maneira de dizer a mesma coisa. Escolhe o vocabulário que vai usar, entre outras coisas, né? Então, se eu estou lá, vamos supor novamente, né? Vamos voltar para a mesma situação, entrevista de emprego. A situação, ela é formal, né? Então, se ela é uma situação formal, me preocupei com a roupa, para eu ir até esse evento, né? Até esse fato aí, né? Então, escolhi a roupa para poder representar bem quem eu sou. Mas adianta eu ir toda, né, com uma roupa toda formal, né, me preocupar, não colocar uma calça rasgada, não colocar um decote muito acentuado, não colocar uma saia muito curta e na hora de abrir a boca não pensar nas escolhas linguísticas? Não adianta, né? Então, a situação também requer que o falante pense, né, em quais são as possibilidades de vocabulário, de estrutura, né? Então, tentar estabelecer as concordâncias adequadas, porque eu estou sendo o quê? Avaliado naquele momento, né? Então, mesmo em situações formais, vamos pensar, eu numa situação formal com uma outra professora do curso de letras em uma outra situação formal. Nós temos essa noção de que nós precisamos pensar nas escolhas que nós realizaremos linguisticamente. Mesmo nós duas sendo doutoras, professoras, ainda assim, a fala vai se concretizar de forma individual? Sim, porque depende das minhas experiências, dos meus estilos. Então, a fala, ela é muito mais individual. Social, que é aquilo que está posto. Continuando. Então, para Saussure, a fala não deveria ser estudada pela linguística, justamente porque ele pensava que ela era secundária e assistemática. Então, Saussure, ele não escolhe a fala para ser objeto de estudo, ele vai escolher justamente o quê? A língua. E aqui, então, a gente tem a oposição da dicotomia, langue e parole, e aí nós temos o seguinte, que os dois objetos estão intimamente ligados e se sobrepõem um ao outro, porque essa sobreposição é o que constitui a linguagem, né? A linguagem verbal. Essa sobreposição entre langue e parole. Nada entra na língua sem antes ter sido experimentado na fala. É a fala, então, que constitui a língua. E todos os fenômenos evolutivos têm sua raiz na esfera do indivíduo, né? Então, é muito paradoxal isso, mas é importante destacar que toda a evolução da língua se dá primeiro na fala, para depois ser incorporada, então, dentro da escrita, por exemplo,
né? Então, é a fala que constitui, é a fala que determina a evolução. E aí nós temos, então, as características da Lange e da Paroli. A Lange, ela é social e convencional, está lá, está posta, é uma convenção. Já a língua é uma escolha individual. A Lange, ela é homogênea, né? Então, ela está ali na sua homogeneidade, não pode ser alterada. Já a Paroli, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque cada pessoa irá utilizar a língua por meio da fala, considerando a sua individualidade, as suas escolhas individuais. A Lange, ela é abstrata, a Paroli é concreta, porque é a concretização dos elementos da língua. A Lange, ela constitui um acervo linguístico existente na massa, porque ela é social. A Paroli constitui atos de escolha e inteligência, porque vai depender do indivíduo. A Lange, ela é externa ao indivíduo, o indivíduo ele não vai influenciar aqui na Lange, mas a Paroli, por outro lado, ela é interna ao indivíduo, né? Então, vai depender, então, justamente desses atos de escolha e inteligência. Agora, vamos para outra dicotomia. Nós vamos falar de diacronia e sincronia, que nada mais é do que os modos de observação da língua no tempo. Então, como que a língua pode ser observada no tempo? E aí, mais uma vez, por que é dicotômico? Porque o que Saussure faz? Ele estabelece essa dicotomia, né, esse recorte, essa decomposição, porque ele vai escolher, ele só quer se debruçar sobre a sincronia. A diacronia, ele não quer naquele momento, então, se debruçar sobre ela. Mas vamos entender primeiro, então, o que é diacronia e o que é sincronia. Diacronia. Os estudos diacrônicos referem-se às relações entre os termos sucessivos de uma língua que se substituem uns aos outros no tempo, né? Então, sempre o mesmo exemplo, né, que é utilizado, mas eu vou utilizar também, porque eu acho que fica muito evidente isso. Você, antigamente, era vós mercê, que evoluiu para vossa mercê, aliás, era vossa mercê, que evoluiu para vós mercê, que evoluiu para você, e hoje em dia tem pessoas que na fala, né, informal do cotidiano se dirigem a outro como cê, né? Então, o que nós temos? Vossa mercê, né, então foi sendo substituído ao longo do tempo por vós mercê, né? Então, um substituiu o outro e aí a gente tem aí a queda do vossa mercê, né? Assim como várias outras palavras, né? Então, por exemplo, a palavra pé. Vou dar um exemplo aqui, vou escrever aqui no quadro. Pé vem de pede, né? O que aconteceu na evolução dessa palavra? Pede evoluiu para pé, então houve a síncope, a queda aqui do D. Observem que aqui nós temos duas vogais juntas. Com o passar do tempo, houve uma crase aqui dessas duas vogais e isso evoluiu para pé, né? Então, como é que isso aconteceu? Por meio da substituição de um termo por outro ao longo do tempo. E isso, então, é algo que é estudado pela diacronia. Então, o Saussure diz que tudo que é diacrônico na língua não é senão pela fala. Paroli. É na fala que se acha o germe de todas as modificações. Então, toda modificação acontece pelo falante, pela fala. É ela que possibilita a mudança na língua. Por um certo número de indivíduos, continuando lá no quadro, antes de entrar em uso. Então, são a fala que leva às modificações. A sincronia é o eixo das simultaneidades, no qual devem ser estudadas as relações entre os fatos existentes ao mesmo tempo, por isso que é sincrônico, num determinado momento do sistema linguístico, que pode ser tanto no presente quanto no passado. Então, eu posso pensar, por que presente e passado? Eu posso pensar em como que era o uso do pronome nós e a gente na década de 60.
Então, eu tenho lá um momento único, né? Não estou pensando na evolução, estou pensando no momento estanque, ou na atualidade. Como é que é o uso desses dois elementos agora, na atualidade? Como que os falantes fazem esse uso? Isso é um estudo sincrônico. Continuando. É sinônimo de descrição de estudo do funcionamento da língua. Saussure considerava prioritário o estudo sincrônico porque o falante nativo não tem consciência da sucessão dos fatos da língua no tempo, porque não tinha registros. E aí, como estudar isso? Ele não tinha consciência de como isso se dava, né? Então, como a ciência ainda estava ali engatinhando, por isso que ele priorizou a sincronia. Eu trouxe aqui, então, um exemplo, né, da diacronia e sincronia na evolução de vossa mercê. Então, a gente tem aqui o eixo da simultaneidade e da sucessão. Então, durante um tempo, essas três formas, elas eram utilizadas simultaneamente. Só que com o tempo, o que acontece? As formas, elas vão sendo deixadas de ser utilizadas e a gente vai tendo o quê? Substituições. E aí, por isso que uma se sucede à outra. Então, no lugar de vós mercê, a gente passa a ter o quê? Dentro dessa sucessão temporal, o você. Né? Então, dentro de uma história aqui da língua, uma palavra substitui a outra. Então, a gente tem a sucessão. Mas dentro de um mesmo tempo, duas palavras podem ocorrer, né, dentro dessa mesma sincronia. Então, aqui, ó, eu posso ter agora, no momento atual, pessoas que usam o pronome você e que esse mesmo pronome pode ser falado como o se e também como o se. Isso aqui é simultâneo, acontece ao mesmo tempo. Né? E pode acontecer daqui, sei lá quanto tempo, o se ser, então, posto como a forma padrão. Né? E mais algum outro elemento que possa ser usado ali simultaneamente. A gente não sabe. Pode acontecer? Pensando na evolução da língua, pode. Mas a gente tem que pensar que isso leva um bom tempo. Outro exemplo de estudo sincrônico é o Atlas Linguístico do Brasil. Isso aqui é um exemplo de descrição da língua na sua simultaneidade. Qual que é o objetivo do Atlas Linguístico? Descrever a realidade linguística do Brasil com enfoque prioritário na identificação das diferenças diatópicas, ou seja, de região para região. Então, a gente tem aqui um mapa e aí nós temos uma questão que foi avaliada, né? São muitos questionários, mas a questão específica que eu estou colocando aqui faz parte da questão 121 do questionário semântico lexical. Então, a pergunta que foi feita para várias pessoas de diferentes regiões do Brasil: as mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama isso? E aí nós temos várias respostas: menstruação, regra, conde boi, conde bode, chico. E isso aqui são usos que são simultâneos dentro do contexto brasileiro. São as várias possibilidades, por isso sincrônico. Agora a gente tem uma questão, uma atividade, uma atividade do ENAD, que ela é muito interessante. Vamos lá, então nós temos 3 textos a serem lidos. Primeiro, um texto do Fiorin, que diz o seguinte: ao discutir os aspectos da diacronia e da sincronia na língua, Saussure apresenta-os como 2 perspectivas distintas, ou seja, caracteriza-os de forma dicotômica. Segundo o autor, diacrônico relaciona-se ao que tem duração no tempo e é dinâmico, e sincrônico ao que é momentâneo e estático. E a Cobson, por sua vez, mapeia 4 combinações possíveis entre essas dicotomias: fatos sincrônicos e estáticos, sincrônicos e dinâmicos, diacrônicos e estáticos, diacrônicos e dinâmicos. Depois nós temos o texto 2. Os morfemas classificatórios têm como função enquadrar os vocábulos nas classes dos nomes e dos verbos. São as vogais temáticas nominais, a, e, o, e verbais, a, e, i. Nos nomes terra, pente, livro, são as vogais átonas finais que classificam essas formas na classe dos nomes. Já as formas verbais cantar, vender, partir têm como elementos caracterizador da conjunção as vogais a e i. As formas linguísticas desprovidas desse elemento mórfico são chamadas de atemáticas. No caso dos nomes, são atemáticos os terminados por consoante
ou por vogal tônica. São exemplos de formas verbais atemáticas, a primeira pessoa do presente, todas as pessoas do presente subjuntivo e outras formas. E aqui uma tirinha da Mafalda, que diz o seguinte: por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Susanita. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. E aqui nós temos 3 afirmativas baseadas, então, na análise desses 3 textos. Primeiro, a substituição atual e gradativa do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural nós pela expressão a gente, exemplifica o que a Cobson denomina fato sincrônico e dinâmico. Exatamente. É o que a gente viu na tirinha. Um momento ela usa o nós, em outro momento ela usa o a gente. É sincrônico, porque é atual, e é dinâmico, que mostra que um mesmo falante pode, em situações ou na mesma fala, até, usar essas 2 formas. Então, está correto. Outra afirmativa. A perspectiva sussiriana filia-se a um trabalho linguístico de ordem diacrônica, ou seja, descreve a língua por meio da observação dos aspectos históricos? Não, errada, falso, incorreto. Sussir privilegia a sincronia. E 3, um exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de 3 conjugações verbais no português. Exatamente. Isso permanece de geração em geração. Essas 3 conjugações, por mais que a língua evolua, ela se mantém. Então, a alternativa correta, letra C, 1 e 3. Estruturalismo, a corrente norte-americana. Então, quando nós falamos em estruturalismo, existe a corrente europeia, que é aquela fundada por Saussure, né? Então, estudioso genebrino, né? Então, europeu, e que acaba dando pontapé inicial nos estudos da linguagem como ciência. E existe a corrente norte-americana, e que nós vamos ver que as motivações são diferentes, né? Embora existam muitas características comuns, existem também alguns aspectos que diferenciam uma corrente da outra. Então, vamos lá. Então, o estruturalismo europeu versus estruturalismo norte-americano. De acordo com Wedgwood, o estruturalismo americano e o europeu compartilham um bom número de características, ou seja, tem características que são comuns entre eles. Dentre elas, o tratamento da língua como um sistema mais ou menos integrado. Então, tanto o estruturalismo europeu quanto o americano concebe a língua como um sistema. Isso eles têm em comum. E aqui, eu gosto muito desses quadros de oposição, né? Então, aqui, justamente como nós estamos colocando em oposição, né, para podermos identificar quais são as diferenças, o que não tem em comum entre uma vertente e outra, então eu trouxe esse quadrinho. Vamos lá, então. O europeu, né, o estruturalismo europeu. Desenvolveu-se a partir das ideias de Saussure, publicadas. Morreu, mas ele já tinha desenvolvido muitos estudos linguísticos, muitos estudos de análise da língua, de decomposição da língua em dicotomias. E aí o que aconteceu? Os seus alunos, os caudatários de Saussure, por meio das anotações que eles faziam das aulas dadas por Saussure, dos registros que Saussure havia deixado, eles compilaram essas anotações e transformaram tudo isso no curso de Linguística Geral, em um livro. Então, por isso que é uma obra póstuma, porque esse livro foi produzido após a morte de Saussure. Então, aqui a gente tem o estruturalismo europeu nascendo a partir dessa obra. O norte-americano. Surge uma necessidade mais empírica, mais observacional e imediata
de descrever e registrar as características de línguas indígenas que nunca haviam sido descritas. Então, observar essas línguas que não tinham registros, que não tinham história, e registrar essas características, entender como que essas línguas se estruturavam. Então, vejam, as motivações são diferentes, né? Continuando aqui na dicotomia, aliás, na dicotomia não, né? Nas oposições. Comprou na forma 22 aí. Saussure, ele, dentro do estruturalismo europeu, ele estabeleceu uma perspectiva sincrônica em oposição a uma tradição diacrônica, porque já vinha uma tradição de tentar explicar a origem das línguas, as semelhanças, né, os processos de evolução. Então, ele vem em oposição a essa tendência que já estava se estabelecendo dentro dos estudos linguísticos. E aí, então, nós temos lá que ele... Então, Saussure estabeleceu sua perspectiva sincrônica em oposição à tradição diacrônica, que já vinha sendo desenvolvida por outros estudiosos que o antecederam. E, dentro do estruturalismo norte-americano, as línguas indígenas não possuíam registro escrito, não possuíam, por conta disso, uma história que pudesse ser recuperada. Então, não tinha nem opção, né? Por isso, obrigatoriamente, uma abordagem sincrônica. Então, não foi uma escolha pela abordagem sincrônica no estruturalismo americano. Foi o que tinha. Não tinha registros para fazer uma abordagem diacrônica. Então, era o que era simultâneo, o que era ali, naquele momento, a forma como naquele momento a língua era utilizada, sincrônica. Qual que é o consenso que se há entre as duas correntes? Então, a linguística se dedica à descrição e à não prescrição. Isso é muito importante. Não confundamos linguística com gramática, tá? Então, isso é um legado que a linguística deixa desde o estruturalismo. O papel da linguística não é prescrever, não é dizer, ó, o certo é esse, o errado é esse, que você tem que usar a língua dessa forma. Não é esse o papel. O papel é descrever a língua, é indicar o porquê dos usos, o porquê da sua estrutura, né? Então, é essa a finalidade da linguística, como sendo um campo científico de estudo desse objeto que é a língua. E isso é algo que tanto o estruturalismo americano quanto o europeu concordavam. Continuando. A linguagem falada precede a escrita e deve ter prioridade, né? Então, também é um consenso. A linguagem é estruturada e autocontida, devendo ser considerada autônoma e independente de outras ciências. Então, Saussure, quando ele estabelece a linguística, os estudos da linguagem como uma ciência, ele não quer, naquele momento, estabelecer uma relação com outras ciências. É um objeto puro, como matemática, né? A gente fala em matemática pura. Então, ele não quer essas influências. É claro que depois se é estudado e quando se origina, por exemplo, a sociolinguística, a gente acaba tendo influências de outras áreas, mas naquele momento, né, então o estruturalismo não quer nenhuma influência. A linguagem ela é tida como e o estudo da linguagem é tido como um estudo autônomo de qualquer outra ciência. Então era o que era simultâneo, o que era ali naquele momento, a forma como naquele momento a língua era utilizada, sincrônica. Tem tempo ainda. Qual que é o consenso que se há entre as duas correntes? Então, a linguística se dedica à descrição e à não prescrição. Isso é muito importante. Não confundamos linguística com gramática, tá? Então, isso é um legado que a linguística deixa desde o estruturalismo. Agora isso é foda. Minha aula aqui.
A noite não é compra e manda o link para você, fica O cegado. papel da linguística não é prescrever, não é dizer, ó, o certo é esse, o errado é esse, que você tem que usar a língua dessa forma. Não é esse o papel. O papel é descrever a língua, é indicar o porquê dos usos, o porquê da sua estrutura, né? Então, é essa a finalidade da linguística, como sendo um campo científico de estudo desse objeto que é a língua. E isso é algo que tanto o estruturalismo americano quanto o europeu concordavam. Continuando. A linguagem falada precede a escrita e deve ter prioridade, né? Então, também é um consenso. A linguagem é estruturada e autocontida, devendo ser considerada autônoma e independente de outras ciências. Então, Saussure, quando ele estabelece a linguística, os estudos da linguagem como uma ciência, ele não quer, naquele momento, estabelecer uma relação com outras ciências. É um objeto puro, como a matemática, né? A gente fala em matemática pura. Então, ele não quer essas influências. É claro que depois, por exemplo, quando se é estudado e quando se origina, por exemplo, a sociolinguística, a gente acaba tendo influências de outras áreas. Mas naquele momento, né, então, o estruturalismo não quer nenhuma influência. A linguagem ela é tida como... e o estudo da linguagem é tido como um estudo autônomo de qualquer outra ciência que possa vir a influenciá-la. Continuando. A linguagem é um sistema estruturado de signos que se organizam em níveis. Então, tanto uma quanto a outra corrente concorda que existem os vários níveis, as várias possibilidades de se estudar a língua. Então, o nível fonológico, como nós estamos vendo lá no quadro, morfológico e sintático. A relação entre significante e significado é arbitrária, não é motivada, então não tem um porquê de determinado nome receber, ou determinado conceito receber aquele nome, por isso que ela não é motivada, é arbitrária. E o estudo das línguas dentro da linguística deve ser sincrônico. Justamente por quê? Primeiro porque Saussure ele escolhe, é uma escolha dele. E no estruturalismo americano não é uma escolha, é o que tem, né? Então não tem registros, né, das línguas indígenas que eram realizadas no passado. Então, por isso, a sincronia. Estruturalismo norte-americano de Brumfield. Então, nós temos alguns autores, alguns estudiosos, e aí a gente vai ver alguns. Então, qual que é o objetivo do estruturalismo de Brumfield? Elaborar um sistema de conceitos aplicáveis à descrição sincrônica de qualquer língua. Ele pressupõe que o processo de combinação de unidades para formar construções de nível superior é guiado por leis próprias do sistema linguístico. Então, explicar esse sistema, explicar esse processo de combinação, de estruturação, de sistematização que ocorre na língua. Então, determinadas construções são permitidas, outras são totalmente bloqueadas na língua. Então, explicar o que não pode ser permitido na língua. Então, por exemplo, linguística, aluno de gosta estudar é bloqueado, não faz parte do sistema, não faz parte das possíveis combinações. Então, Brumfield também estudava essas relações que poderiam ou não ocorrer na língua. Trata-se, portanto, de um método puramente descritivo e indutivo, que corrobora o entendimento de que todas as frases de uma língua são formadas pela combinação de construções, os seus constituintes, então os elementos que compõem essa língua, e não de uma simples sequência de elementos discretos. Esses constituintes, por sua vez, são formados por unidades de ordem inferior. Então, ele estabelece um tipo de análise que é chamado de análise distribucional, né? O que ele faz? Ele estabelece um método de decomposição, né? Atribuir a frase, atribuir aquilo que vai ser estudado uma construção hierárquica. Então, nós temos a frase. É possível decompor? Sim. A gente pode decompor as frases em sintagmas,
Esses sintagmas podem ser decompostos em palavras. Essas palavras podem ser decompostas em morfemas. E esses morfemas podem ser decompostos em fonemas. É o que ele faz, então, essa análise, essa decomposição, é o que ele chama de análise distribucional. Agora, em relação à questão da aquisição da linguagem. Então, existem alguns estudiosos que focam seus estudos em como a criança ou como o indivíduo adquire a linguagem, como Piaget e Vygotsky, né? Então, Piaget, né, dentro de uma perspectiva construtivista, e Vygotsky dentro de uma perspectiva interacionista, e eles criaram hipóteses de como as crianças aprendem a falar. Isso dentro dos estudos europeus. A linguística norte-americana também construiu hipóteses. Então, nós temos a hipótese behaviorista de Brumfield, que visa explicar a aquisição da linguagem por meio do conceito de estímulo, resposta e reforço. Ou seja, a aprendizagem dos bebês ao serem expostos desde cedo a uma língua determinada envolve um processo de imitação, de recompensa e de prática. Então, a criança ela começa lá a balbuciar. E aí ela fala aca, e você fala água. Aí ela repete, aca, e aí você bate palma, você mostra entusiasmo por ele estar tentando falar aquela palavrinha. Você está fazendo o quê? Você está estimulando essa resposta. Você está quando você bate palma, você está reforçando para que a criança realmente produza aquela palavra de forma adequada. Essa é a concepção behaviorista. Temos também a perspectiva inatista, a hipótese inatista de Chomsky, que não descarta totalmente que o meio exerce alguma função no processo de aquisição da linguagem, mas traz ali um aspecto biológico, que é a gramática universal, que é o fato de que todas as crianças já nascem com uma predisposição inata para a linguagem, a gente já nasce com uma gramática internalizada. Então, nós temos essas duas hipóteses em relação à aquisição da linguagem. Temos também um outro autor e um outro pesquisador, que é Sapir. Ele rompe com o Saussure e ele critica as categorias universais, porque para ele cada língua tem seus próprios processos e conceitos gramaticais. Isso está muito ligado à questão da cultura, né? Porque para ele a cultura ela é um fator que vai ser fundamental para poder estabelecer sistemas únicos de língua para língua. E aí nós temos o exemplo, né, que é o exemplo do povo, na verdade são vários exemplos, né? Então, o primeiro exemplo, o povo indígena Hopi não tinha formas verbais para o passado em seu idioma. Qual que é a conclusão de Sapir em relação a isso? Que eles não pensavam o tempo linearmente. Então, cada cultura tem uma forma de pensar o tempo. A cultura interfere? Para Sapir, sim. Outro exemplo que ele traz aqui. Neve para nós, né? Para mim neve é neve. Né, branquinho, geladinho, não tem diferença. Mas e para os esquimós, que vivem na neve? Então, olhem lá. Os esquimós vivem na neve. Consequência, desenvolvem várias palavras para designar diferentes tipos de neve. Né? Então, isso tem a ver com a cultura, com o meio? Tem. E isso influencia a língua? Influencia. Né? Então, é isso que Sapir quis mostrar. Por fim, nós temos aqui uma questão. Aponte as principais características da linguística descritiva norte-americana de Brumfield, que fazem dela uma vertente do estruturalismo saussuriano. Então, aqui é importante vocês pararem aí para pensar, pesquisarem, mas eu vou trazer aqui, então, espero que vocês deem essa pausa, mas aqui nesse momento eu vou trazer aqui quais são, então, esses aspectos. Então, dentre alguns elementos convergentes com o estruturalismo, estão os seguintes pressupostos. Primeiro, a estruturação é evidenciada a partir de 3 níveis, o fonológico, o morfológico e o sintático, que constituem uma hierarquia. Então, a gente tem os níveis de linguagem, e o que é importante em relação a esses níveis? Então, a gente tem o sintático, que é a frase, o morfológico,
que são as palavras. Dentro do morfológico, a gente pode decompor as palavras também, e essas palavras elas podem se decompor mais ainda dentro do nível fonológico. Aliás, dentro do nível morfológico, elas podem se desmembrar mais ainda, né, pensando então nos elementos fonológicos. Outro aspecto, cada nível é constituído por unidades do nível imediatamente inferior. Então a palavra, dentro do nível morfológico, ela é constituída por elementos do nível inferior, que são o quê? Os fonemas, né? As construções são sequências de palavras, as palavras sequência de morfemas e os morfemas sequências de fonemas. Então a questão da linearidade, né? O fato de, né, nós temos lá sintagmas, né, e paradigmas, né? Então a gente tem então as construções sintagmáticas, né, por conta dessa linearidade. E cada unidade é definida em função de sua posição estrutural, de acordo com os elementos que a precedem e que a seguem na construção. Então, como que se estrutura então esses sistemas? Então, aí está bastante aspectos que se assemelham ao estruturalismo de Saussure.